O jovem francês Nicolas Milhaud veio ao Brasil para uma viagem dos sonhos. Mas o que deveria ser uma aventura inesquecível se tornou um mistério sem solução. Seu último registro foi em uma pequena cidade do interior, onde ele foi visto fugindo aterrorizado pela estrada. O que aconteceu com Nicolas naquela noite continua sendo um enigma. Nicolas Milhaud era um mochileiro experiente. Aos 26 anos, já havia visitado mais de 10 países e registrado suas aventuras em um blog de viagens. No início de 2023, decidiu explorar o Brasil sozinho, viajando de ônibus e pegando caronas. Seu plano era conhecer desde as praias paradisíacas do Nordeste até os recantos escondidos da Amazônia. Depois de algumas semanas no país, ele chegou a um vilarejo remoto no interior do Paraná, um lugar pequeno, cercado por matas densas e poucas estradas asfaltadas. Os moradores eram hospitaleiros, mas havia algo estranho na maneira como falavam sobre a floresta ao redor. Eles alertaram Nicolas para não sair à noite e, principalmente, para evitar um trecho específico da estrada que levava a um antigo casarão abandonado. Curioso e cético, ele ignorou os avisos. Naquela noite, Nicolas pegou sua mochila, uma lanterna e sua câmera e saiu para explorar. Mandou uma última mensagem para um amigo na França: "Tem algo aqui que preciso ver. Volto em breve." Ele nunca mais foi visto. Na manhã seguinte, os moradores perceberam que Nicolas não havia retornado. A dona da pousada onde ele estava hospedado notou que seu quarto estava intocado. Seu celular, carregador e até mesmo sua carteira ainda estavam ali. Apenas a câmera e uma pequena mochila haviam desaparecido. A polícia local organizou uma busca e, algumas horas depois, encontraram sua lanterna caída no meio da estrada. Mais adiante, no acostamento, havia pegadas desordenadas, como se ele tivesse corrido desesperado. O mais estranho, no entanto, foi o depoimento de um motorista de caminhão que passava pela estrada naquela madrugada. Ele jurava ter visto um homem correndo pelo asfalto, olhando para trás com uma expressão de puro pavor. Mas, segundo ele, havia algo mais. O rapaz olhava para trás como se estivesse sendo seguido, mas não vi ninguém atrás dele. O estranho foi quando ele desapareceu. Ele entrou no mato e simplesmente sumiu, como se a escuridão o engolisse. O relato fez a investigação mudar de tom. Nos dias seguintes, mais buscas foram feitas na floresta, mas nada foi encontrado. Nenhuma pegada, nenhum rastro, absolutamente nada. 4 dias depois, a polícia finalmente encontrou um vestígio perturbador: a câmera de Nicolas, caída perto da entrada do casarão abandonado. O cartão de memória ainda estava intacto. Quando ligaram o dispositivo, encontraram apenas 3 arquivos de vídeo. O primeiro mostrava Nicolas caminhando pela estrada, narrando em francês sobre a energia estranha do local. O segundo era mais curto, apenas alguns segundos de imagens tremidas e um som abafado, como se ele tivesse sido surpreendido por algo. Mas foi o terceiro vídeo que congelou o sangue dos investigadores. Era uma gravação confusa, mas Nicolas parecia estar escondido atrás de uma árvore, respirando pesado. Ele movia a câmera lentamente, como se estivesse espiando algo. Em determinado momento, um vulto escuro atravessava a tela, uma figura alta, de proporções estranhas, que parecia flutuar sobre o solo. O vídeo terminava abruptamente com Nicolas soltando um grito sufocado. O arquivo foi enviado para análise, mas nunca houve uma explicação definitiva para o que havia sido gravado. As buscas continuaram por semanas, mas Nicolas nunca foi encontrado. Sem evidências concretas, as autoridades encerraram o caso como um desaparecimento sem solução. A mídia francesa noticiou brevemente o ocorrido, mas logo o caso caiu no esquecimento. Alguns meses depois, um grupo de exploradores urbanos resolveu investigar o casarão abandonado. Um deles, um jovem chamado Rafael, decidiu passar a noite no local para tentar capturar alguma evidência sobrenatural. Durante a madrugada, ele gravou áudios perturbadores, passos pesados, sussurros e, em certo momento, uma voz fraca falando em francês: "Asterisco, ajudem-me. Asterisco." Rafael saiu de lá apavorado e, desde então, ninguém mais ousou se aproximar daquele lugar.
Até hoje, o desaparecimento de Nicholas Milott permanece sem explicação. Teria ele sido vítima de um crime, ou algo muito mais sinistro o levou? O que havia no casarão abandonado que o deixou tão aterrorizado? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Você acredita que Nicholas foi vítima de um fenômeno sobrenatural ou há uma explicação racional para o seu sumiço? Em 2018, um turista americano chamado Daniel Carter chegou ao Brasil para umas férias tropicais. Ele se hospedou em um hotel simples no litoral da Bahia. Tudo parecia normal até que, certo dia, Daniel parou de sair do quarto. Funcionários tentaram contato, mas ele apenas repetia: "Eles estão aqui. Eu não posso sair." Alguns dias depois, quando finalmente abriram a porta, o que encontraram foi aterrorizante. Daniel Carter tinha 34 anos e era um típico viajante solitário. Gostava de explorar novos lugares sem roteiros rígidos, aproveitando ao máximo cada destino. No início de 2018, decidiu passar um mês no Brasil, começando pelo litoral baiano. Escolheu um hotel pequeno e acolhedor, afastado do turismo convencional, um local perfeito para relaxar. Nos primeiros dias, Daniel parecia aproveitar sua estadia normalmente. Saía cedo para passear pelas praias, experimentava a culinária local e sempre conversava com outros hóspedes. Ele adorava contar suas aventuras e até mencionou que tinha planos de visitar um ponto turístico pouco conhecido na região, uma antiga vila de pescadores abandonada. Mas então, algo mudou. Numa manhã, Daniel simplesmente não saiu do quarto. A camareira notou que a porta estava trancada por dentro e que ele recusava o serviço de limpeza. No início, ninguém se preocupou, mas conforme os dias passaram, os funcionários começaram a estranhar seu comportamento. Ele recusava qualquer contato, falando apenas através da porta. "Eu não posso sair. Eles estão aqui." Quando perguntavam quem eram eles, Daniel ficava em silêncio. Os funcionários decidiram esperar. Talvez fosse apenas um problema pessoal ou uma crise de ansiedade. Mas então, algo bizarro começou a acontecer. Hóspedes nos quartos vizinhos começaram a reclamar de ruídos estranhos vindos do quarto de Daniel. Durante a madrugada, ouviam sussurros, passos e arranhões na parede. Um casal que estava hospedado na porta ao lado chegou a relatar que, por volta das 3 da manhã, ouviram Daniel falando com alguém, mas sua voz parecia abafada, como se estivesse conversando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. "Eles estão me chamando. Eu não quero ir." Após quase uma semana sem sair, a gerência do hotel decidiu chamar a polícia. Mas quando finalmente abriram a porta, o quarto estava vazio. O mais assustador era o estado do ambiente. Todas as paredes estavam cobertas de rabiscos feitos com algo semelhante a carvão. Os símbolos eram estranhos, quase primitivos, e muitos deles repetiam palavras desconexas em inglês e português. Entre as frases mais legíveis, uma chamou a atenção: "Eles vêm quando a porta se abre." As buscas começaram imediatamente, mas não havia sinais de que Daniel tivesse saído do hotel. O local tinha câmeras de segurança em todas as saídas, e nenhuma delas mostrava Daniel deixando o prédio. Ele simplesmente desapareceu. A polícia investigou cada detalhe. Descobriram que, antes de se trancar no quarto, Daniel tinha visitado a vila de pescadores abandonada. Alguns moradores locais alertaram que aquele lugar era amaldiçoado, pois anos atrás, toda a população havia desaparecido misteriosamente, deixando as casas vazias e os pertences intactos. A última evidência encontrada foi o celular de Daniel, que estava escondido sob o colchão. Quando acessaram as fotos, encontraram diversas imagens da vila abandonada, casas em ruínas, redes de pesca esquecidas, pequenos barcos quebrados. Mas a última foto era diferente. Mostrava Daniel parado na porta do hotel, mas havia algo atrás dele. A imagem capturava uma silhueta escura, alta, de olhos esbranquiçados, que parecia observá-lo do corredor. Sem pistas concretas, o caso foi encerrado como um desaparecimento inexplicável. O quarto onde Daniel ficou hospedado foi interditado e nunca mais foi alugado. O hotel tentou apagar a história, mas relatos começaram a surgir. Alguns hóspedes que ficaram no quarto vizinho afirmaram que, durante a madrugada, ouviram alguém batendo na parede e sussurrando palavras em inglês. Outros relataram que, ao acordar no meio da noite,
Sentiram uma presença estranha na beira da cama, como se alguém estivesse observando no escuro. O caso de Daniel Carter nunca foi resolvido. Seu nome permanece na lista de turistas desaparecidos no Brasil, e até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu naquele quarto. O que fez Daniel Carter se trancar naquele quarto? O que ele viu na vila de pescadores abandonada? Teria sido vítima de um fenômeno paranormal ou algo mais sinistro? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Você acredita que Daniel realmente desapareceu ou algo muito pior aconteceu com ele? Em 2019, uma turista russa chamada Svetlana Volkov veio ao Brasil para conhecer São Paulo. Ela se hospedou em um hotel de luxo e, na última noite de sua viagem, entrou no elevador para descer ao saguão. Mas ela nunca chegou ao térreo. As câmeras de segurança registraram seu último momento. Svetlana pressionou o botão do andar, olhou para cima e então desapareceu. Svetlana Volkov tinha 28 anos e amava viajar sozinha. Seu Instagram era repleto de fotos de lugares exóticos, e o Brasil estava na sua lista fazia tempo. Ela chegou a São Paulo em setembro de 2019 e escolheu um hotel famoso no centro da cidade. Nos primeiros dias, visitou pontos turísticos, compartilhou fotos e parecia estar se divertindo. Mas na última noite da viagem, algo estranho aconteceu. Às 23h47, Svetlana foi vista entrando no elevador do hotel. Ela estava sozinha, vestindo um casaco azul e segurando seu celular. As imagens das câmeras de segurança mostraram que ela pressionou o botão do térreo, mas então parou e olhou para cima, como se tivesse ouvido algo. Por alguns segundos, ela ficou imóvel, encarando o teto. Depois, apertou repetidamente o botão do térreo, como se quisesse sair dali o mais rápido possível. Sua respiração ficou visivelmente ofegante. O elevador começou a descer normalmente. Mas quando as portas se abriram no térreo, Svetlana não estava mais lá. A recepção do hotel estranhou quando o elevador chegou vazio. O atendente que esperava por Svetlana ligou para seu quarto, mas ninguém atendeu. Achando que ela poderia ter mudado de ideia e voltado, subiu até o andar dela. Bateu na porta. Nenhuma resposta. Usando a chave mestra, entrou no quarto e encontrou tudo em ordem, exceto por um detalhe. O celular de Svetlana estava na cama, ainda gravando. Quando a polícia analisou o vídeo, descobriram algo aterrorizante. A filmagem mostrava Svetlana dentro do elevador, exatamente como nas imagens da câmera de segurança. Mas havia algo a mais. No reflexo do espelho do elevador, uma sombra escura aparecia atrás dela. A sombra não se parecia com uma pessoa. Era uma forma distorcida, como um vulto alongado que parecia se fundir com o próprio elevador. No vídeo, Svetlana começa a ofegar e sussurra algo em russo. A tradução depois revelou que ela dizia repetidamente: asterisco, asterisco, eu não quero ir. Eu não quero ir. Asterisco, asterisco. Nos últimos segundos da gravação, o vulto parece se aproximar, e a imagem fica completamente distorcida, como se algo estivesse interferindo no sinal. Então, o vídeo corta. Não havia sinais de luta. Nenhuma evidência física dentro do elevador. Nenhuma pista de como Svetlana simplesmente desapareceu. A investigação do caso revelou algo ainda mais estranho. Anos antes, naquele mesmo hotel, uma hóspede havia sido encontrada morta dentro daquele mesmo elevador. Os arquivos mostravam que, na década de 70, uma mulher chamada Helena Moura foi encontrada sem vida no chão do elevador, com marcas inexplicáveis no pescoço, como se tivesse sido estrangulada por algo invisível. O desaparecimento de Svetlana virou um mistério. As autoridades nunca encontraram seu corpo. O caso foi arquivado, e o hotel se recusou a comentar o assunto. Com o tempo, surgiram boatos entre os funcionários de que, em algumas noites, o elevador desce até o térreo sozinho, sem que ninguém o chame. E quem estiver perto o suficiente pode ouvir um sussurro vindo lá de dentro. Em russo. O que aconteceu com Svetlana Volkov? Ela realmente desapareceu ou algo a levou? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Você teria coragem de pegar um elevador sozinho depois de ouvir esse relato?
Em 2022, um casal de turistas franceses visitou a Ilha de Páscoa e levou uma pequena pedra como lembrança. Eles não sabiam que estavam levando algo mais do que um simples souvenir. Quando voltaram para casa, estranhos eventos começaram a acontecer. E, poucos dias depois, os dois desapareceram sem deixar vestígios. Jean-Luc e Camille eram aventureiros. O casal amava explorar destinos exóticos e registrar tudo em um canal de viagens. A Ilha de Páscoa, no Chile, era um dos lugares que sempre quiseram visitar, fascinados pelos moais, as misteriosas estátuas de pedras gigantescas espalhadas pela ilha. Em outubro de 2022, finalmente realizaram um sonho e passaram uma semana explorando o local. Eles visitaram cavernas, praias e até conversaram com moradores locais que lhes contaram lendas antigas sobre os espíritos da ilha. No último dia, ao caminhar por uma área afastada, Jean-Luc encontrou uma pequena pedra negra, perfeitamente lisa. Sem pensar duas vezes, colocou-a no bolso. Camille hesitou e lembrou-se de um aviso de um guia turístico: nunca leve nada da ilha. Os antigos espíritos guardiões não gostam disso. Mas Jean-Luc riu e ignorou a superstição. Afinal, era apenas uma pedra, certo? O casal retornou para a França e seguiu a rotina normalmente. Mas logo as coisas começaram a ficar estranhas. Na primeira noite em casa, Camille acordou no meio da madrugada com a sensação de que alguém estava no quarto. O ambiente estava gelado e uma sombra parecia se mover perto da cama. Ela acendeu a luz, mas não havia nada ali. Na noite seguinte, Jean-Luc acordou ouvindo um som abafado, como sussurros dentro do armário. Ao abrir a porta, encontrou apenas suas roupas. Mas, por algum motivo, sentiu um arrepio profundo e fechou a porta com pressa. Os eventos pioraram. Objetos se moviam sozinhos. Portas se trancavam sem explicação. O casal começou a ouvir batidas na parede todas as noites, sempre no mesmo horário, 3h33 da manhã. Então, Camille teve um pesadelo perturbador. Sonhou que estava na Ilha de Páscoa novamente, cercada pelos moais. No sonho, uma sombra negra saía das estátuas e caminhava lentamente em sua direção. Ela tentou correr, mas seus pés estavam presos no chão de pedra. A sombra sussurrou algo incompreensível antes de tocar seu rosto. Ela acordou gritando. A partir daquela noite, Camille se recusou a ficar na casa. Jean-Luc, tentando manter a calma, decidiu pesquisar mais sobre a pedra. Foi quando descobriu algo assustador. Na cultura Rapa Nui, algumas pedras eram consideradas Kaingatu, objetos amaldiçoados que não deveriam ser retirados da ilha. Segundo as lendas, essas pedras continham espíritos guardiões que protegiam a terra sagrada. Quem desrespeitasse essa regra sofreria as consequências. Desesperados, decidiram devolver a pedra. Mas quando foram procurá-la, ela havia desaparecido. Naquela mesma noite, Jean-Luc enviou uma mensagem de áudio para um amigo próximo. Ele parecia ofegante e desesperado. No áudio, sua voz tremia. Tem algo aqui dentro de casa. Eu vejo sombras se movendo. Camille está chorando no quarto. Nós precisamos sair. Essa foi a última vez que alguém ouviu a voz de Jean-Luc. Na manhã seguinte, o amigo tentou entrar em contato, mas ninguém atendeu. Ele decidiu ir até a casa do casal. A porta estava destrancada. Tudo parecia normal, exceto por um detalhe: o lugar estava completamente vazio. Não havia sinais de Jean-Luc e Camille. Nenhuma mala, nenhuma roupa, nenhum documento. Como se nunca tivessem morado ali. A polícia foi chamada, mas não encontrou nenhuma pista. O celular de Jean-Luc foi achado em cima da mesa da cozinha, ainda gravando. No último segundo da gravação, um ruído baixo e distorcido foi captado. Especialistas analisaram o som e identificaram uma voz murmurando algo em uma língua desconhecida. Alguns pesquisadores sugeriram que era **Rapa Nui antigo ***, uma língua extinta há séculos. A tradução mais próxima, ***, eles nunca deveriam ter levado. O casal francês desapareceu sem deixar rastros. Nenhuma explicação lógica foi encontrada. Seria uma maldição real ou apenas coincidência? E você, já levou alguma lembrança de um lugar que visitou?
Cuidado! Talvez algo tenha vindo junto. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Em 2019, um cientista alemão desapareceu enquanto investigava um antigo mistério em uma vila remota no Japão. Seus registros de viagem mostraram que ele acreditava ter encontrado uma conexão com uma civilização há muito perdida. Mas o que ele descobriu lá, ninguém jamais saberá. Dr. Tobias Miller era um renomado arqueólogo e cientista especializado em culturas antigas. Seu nome se tornará sinônimo de descobertas surpreendentes e teorias ousadas, principalmente em relação a civilizações esquecidas. Seu interesse particular estava em culturas isoladas, aquelas que desapareceram sem deixar vestígios, e ele acreditava que o Japão possuía uma chave para esses segredos. Em janeiro de 2019, após meses de pesquisa, Miller partiu para o Japão em busca de uma vila remota no norte do país, onde rumores de uma antiga civilização fluíam entre os moradores locais. A vila de Shirabi aparentemente comum à primeira vista, escondia histórias que datavam de centenas de anos. Histórias de uma raça que, segundo os mais velhos da região, havia sido destruída por uma força desconhecida. Miller chegou à vila com um grupo pequeno de assistentes, mas logo foi avisado pelos moradores para que não tocasse nos artefatos antigos da região. Avisos esses que ele ignorou, achando-os superstições. Nos primeiros dias, ele visitou vários locais misteriosos na região, cavernas esquecidas, templos antigos e um estranho círculo de pedras no meio da floresta, que ninguém ousava se aproximar. Foi nesse círculo que ele encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. À medida que os dias passavam, o comportamento de Miller se tornava cada vez mais errático. Seus assistentes notaram que ele começava a passar horas no círculo de pedras, murmurando palavras incompreensíveis. Ele havia se convencido de que a chave para a civilização perdida estava ali, escondida sob a terra. Em uma de suas expedições mais profundas na floresta, Miller desenterrou uma antiga pedra esculpida com símbolos que ele nunca havia visto antes. Era uma inscrição que, ao que parecia, não pertencia a nenhuma cultura conhecida. Mais tarde, ele revelou aos assistentes que acreditava que aquela pedra continha resposta para uma descoberta que mudaria a história da humanidade. Mas foi na noite seguinte que os eventos começaram a tomar um rumo aterrador. O cientista relatou que teve uma visão de um ser estranho, alto, encapuzado e de olhos completamente negros, que surgia da floresta ao seu redor. O ser falava uma língua que Miller não conseguia compreender, mas seu significado era claro. Asterisco, asterisco, você despertou o que estava adormecido. Asterisco, asterisco. Após a visão, Miller parecia mais obcecado do que nunca. Ele passava horas em transe, escrevendo freneticamente em seu diário e gravando vídeos onde repetia as palavras que o ser havia dito. Seus assistentes tentaram afastá-lo do círculo de pedras, mas era tarde demais. Ele estava completamente possuído pela ideia de que a descoberta estava prestes a ser feita. Na noite de 12 de fevereiro de 2019, Miller decidiu que era hora de fazer uma última expedição. Ele iria sozinho, voltar ao círculo de pedras e tentar completar o que tinha começado. Seus assistentes, agora completamente temerosos, tentaram impedir, mas ele estava irredutível. Quando os assistentes chegaram ao círculo no dia seguinte, o local estava vazio. Não havia sinais de luta, nem objetos espalhados pelo chão. Mas o que mais os assustou foi o fato de que, no centro do círculo de pedras, a pedra esculpida que Miller havia encontrado estava agora completamente intacta, com símbolos agora brilhando em uma luz azul estranha. Os assistentes entraram em pânico e procuraram pela vila inteira, mas não havia sinal de Miller. Todos os seus pertences estavam no acampamento, e seu celular foi encontrado desligado e com a tela quebrada. A única coisa que restava de sua jornada era um vídeo encontrado em seu equipamento. No vídeo, a imagem era tremida, mas era clara. Miller estava no círculo, com os olhos arregalados, e gritou para a câmera, em um tom desesperado. Eles estão vindo. Não posso voltar. Não há mais volta. Após essas palavras, o vídeo se interrompeu abruptamente, e o silêncio tomou conta da gravação. A busca por Miller durou semanas, mas nunca foi encontrado. Seu desaparecimento permanece um mistério até hoje. A vila de Shirabi, que antes estava isolada, agora é evitada por qualquer turista ou visitante.
As lendas locais falam de um pacto antigo entre os moradores e uma raça estranha, seres que não pertencem a este mundo. E dizem que aquele que acordar as criaturas será condenado a sumir, para nunca mais ser visto. No entanto, alguns meses depois do desaparecimento de Miller, um dos assistentes retornou à região em busca de respostas. Ele foi encontrado em um estado de completo desespero, murmurando que os símbolos na pedra não eram apenas uma linguagem, mas um aviso. O aviso de que a porta foi aberta. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com o Dr. Tobias Miller. A vila de Shirabi continua sendo um local evitado, com moradores que fecham as portas ao anoitecer e rezam para que o mal nunca mais se liberte. Será que o cientista realmente descobriu algo que não deveria? Ou será que a lenda de Shirabi esconde algo mais sombrio? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Em 2018, um fotógrafo francês foi encontrado em uma vila abandonada na Europa Oriental, completamente perturbado e sem memória do que havia acontecido. Sua câmera, no entanto, registrou os últimos momentos de sua viagem, revelando uma verdade assustadora que nunca deveria ter sido descoberta. Vincent Lefebvre era um fotógrafo renomado em Paris, especializado em capturar imagens de locais abandonados e esquecidos. Seu trabalho estava imerso em atmosferas sombrias, com foco em lugares que o mundo havia deixado para trás. Em janeiro de 2018, Vincent decidiu que iria explorar uma pequena vila abandonada na Europa Oriental, a vila de **Lugubris***, que há décadas não aparecia em nenhum mapa. A vila de Lugubris havia sido fundada no século XVII, mas desapareceu misteriosamente do registro histórico quando uma série de desaparecimentos inexplicáveis ocorreram no final do século XIX. Os poucos que restaram não falavam sobre o que acontecerá e evitavam qualquer menção ao nome do lugar. Por isso, quando Vincent ouviu sobre a vila em uma conversa entre outros fotógrafos, a ideia de desvendar o segredo de Lugubris tornou-se uma obsessão. Ao chegar à vila, ele se deparou com casas de pedra cobertas por musgo, ruas cobertas por neve e um silêncio tão pesado que parecia sufocante. O ar estava gelado, mas algo em seu íntimo dizia que ali havia algo mais. Ele logo começou a explorar as casas vazias, tirando fotos da decadência que o cercava. Mas havia algo peculiar. Em cada canto da vila, havia símbolos estranhos gravados nas paredes, desenhos que não faziam sentido algum, mas que pareciam transmitir uma sensação de alerta. Na primeira noite, ele montou seu acampamento em uma das casas mais antigas e fotografou a lua cheia, sentindo que algo estava observando. Ele não sabia ainda, mas aquele seria o seu último registro antes que sua sanidade fosse testada. Nos dias seguintes, Vincent começou a sentir uma sensação crescente de desconforto. À medida que explorava mais a fundo a vila, ele descobriu mais símbolos, algumas inscrições nas pedras da antiga igreja e imagens de figuras humanas, todas gravadas com uma precisão assustadora. Um dos símbolos que mais lhe chamou a atenção era uma figura com múltiplos olhos, de uma aparência que ele não conseguia descrever. Vincent ficou obcecado por essas inscrições, tentando decifrá-las com base no que ele sabia sobre mitologia e arte medieval. À medida que investigava, ele começou a encontrar mais evidências de uma presença estranha. Na biblioteca da vila, ele encontrou livros antigos que falavam sobre ***, o culto dos olhos infinitos ***, um culto secreto que teria habitado a vila séculos atrás. Segundo os textos, os membros desse culto acreditavam que ao invocar o olho infinito, eles poderiam acessar uma dimensão onde os mortos podiam ser trazidos de volta à vida. Mas a prática de fazer essas invocações exigia que algo muito valioso fosse oferecido como sacrifício. ***, a alma de uma pessoa viva ***. Na noite seguinte, algo inexplicável aconteceu. Vincent estava em uma das casas mais afastadas da vila, observando pela janela quando viu figuras sombrias movendo-se ao redor da praça central. Ele correu para capturar uma foto, mas ao olhar pela lente, as figuras desapareceram. Em vez disso, ele viu apenas o vazio. Mas quando examinou a foto, ele notou algo perturbador. Uma figura de olhos múltiplos estava na foto, observando-o. Era uma imagem nítida, como se o próprio culto tivesse voltado à vida. O pesadelo começou quando Vincent percebeu que as figuras que ele estava vendo não eram apenas alucinações. Elas estavam se aproximando dele. Ele ouviu sussurros em línguas desconhecidas e sentiu como se algo estivesse se arrastando atrás dele.
Algo estava chamando-o para o coração da vila. Vincent decidiu que era hora de deixar Lugubris. No entanto, ao tentar escapar, ele se viu completamente desorientado. As ruas pareciam se reorganizar, formando um labirinto sem fim. As casas estavam agora em ruínas ainda mais sombrias, e ele sentiu um peso crescente em seu peito, como se estivesse sendo observado o tempo todo. Ele tentou ligar para seus amigos, mas seu celular não funcionava. Em pânico, ele correu para a antiga igreja, onde as inscrições sobre o culto estavam mais visíveis. Lá, ele encontrou um altar em pedra, com velas acesas em círculos perfeitos ao redor dele. Sentiu que algo estava prestes a acontecer. De repente, uma figura encapuzada apareceu diante dele. Seus olhos eram grandes e negros, como se cobrissem toda a face. O ser sussurrou: "Você foi escolhido." O fotógrafo sentiu sua alma sendo arrancada de seu corpo, uma sensação fria e insuportável, como se estivesse se afogando em uma escuridão eterna. Naquele momento, Vincent soubera que havia despertado algo que jamais deveria ter sido tocado. O culto não estava apenas em suas fotos, mas ele próprio havia se tornado parte da história da vila. E ele nunca mais seria o mesmo. Vincent nunca mais foi visto. Quando as autoridades finalmente chegaram à vila, não havia vestígios dele, nem de qualquer outra pessoa. A câmera de Vincent foi encontrada no altar, mas as fotos nela estavam distorcidas e borradas, exceto por uma única imagem. Era a foto da igreja, onde os membros do culto, com seus múltiplos olhos, estavam de pé, olhando diretamente para a lente. Mas o que mais perturbava era que, no fundo da imagem, uma figura encapuzada estava de pé, observando Vincent com um sorriso torto, como se o aguardasse. A vila de Lugubris foi deixada para trás novamente, mas a lenda sobre o culto dos olhos infinitos persiste. Aqueles que ousam buscar respostas sobre o que aconteceu lá acabam desaparecendo, assim como Vincent. Alguns dizem que ele ainda está lá, preso entre as dimensões, capturando imagens que nunca deveriam ser vistas. O que realmente aconteceu com Vincent Lefebvre? Será que ele despertou algo que estava adormecido por séculos? A vila de Lugubris continua sendo um lugar esquecido, mas os mistérios que ele deixou para trás permanecem. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Uma turista japonesa desapareceu em uma montanha remota na região de Hokkaido. Quando seu corpo foi encontrado, sua expressão era a de puro terror. Sua câmera revelou imagens que desafiam a lógica, imagens de um ser que não deveria existir. Em 2015, Yumi Tanaka, uma jovem fotógrafa de Tóquio, decidiu fazer uma viagem para a região de Hokkaido, conhecida por suas paisagens deslumbrantes e montanhas majestosas. Ela estava buscando uma série de fotos únicas para seu portfólio, algo que mostrasse a beleza da natureza selvagem do Japão. A montanha de Tetsuo uma montanha isolada e praticamente inexplorada, chamou sua atenção. Guias locais alertaram sobre o perigo do local, com histórias antigas sobre espíritos da montanha, mas isso apenas aumentou sua curiosidade. Yumi chegou sozinha, armada com seu equipamento fotográfico e uma vontade imensa de captar imagens que misturassem a tranquilidade da natureza com algo mais sombrio, uma sensação de mistério que ela queria capturar em suas lentes. Ela alugou um pequeno chalé na base da montanha e, no dia seguinte, partiu para o topo. A caminhada começou tranquila, com o vento frio acariciando seu rosto e as árvores se balançando suavemente ao redor. Mas logo, ela começou a sentir uma presença estranha, como se estivesse sendo observada. A sensação era vaga, quase imperceptível, mas ainda assim inegável. Ela parou, olhou ao redor, mas não viu ninguém. Continuou a subida. Conforme subia mais alto, a paisagem ficava mais árida, e o som da natureza parecia desaparecer. Só o vento cortante e o som de seus próprios passos quebravam o silêncio. Foi quando ela encontrou o primeiro sinal, um velho marco de pedra com inscrições desgastadas, escrito em uma língua que ela não reconhecia. Aquilo foi o suficiente para que Yumi decidisse ir ainda mais longe. À medida que subia, o clima se tornava mais severo. Nuvens escuras começaram a se formar acima dela, como se a montanha estivesse cobrindo o céu. Yumi, porém, continuou, impulsionada pela paixão por sua fotografia e pela sensação de estar prestes a capturar algo incrível. No meio do caminho,
ela se deparou com um rio cristalino, mas as águas não se moviam, como se estivessem paralisadas no tempo. Yumi se aproximou para tirar algumas fotos, e ao olhar mais de perto, notou algo perturbador. As pedras ao redor do rio estavam cobertas por marcas estranhas, como mãos impressas, mas as mãos não pareciam humanas. Eram maiores, com dedos alongados e garras afiadas. Algo estava se comunicando com ela. Ela sentiu uma pressão crescente, como se o ar estivesse se tornando mais denso. Ao virar-se para continuar sua jornada, ouviu um sussurro distante, algo entre um grito e um lamento, vindo da direção do topo da montanha. Era uma voz feminina, cheia de dor e sofrimento. A princípio, ela pensou que fosse o vento ou algum animal, mas logo ficou claro que não havia explicação racional para o som. Ela continuou subindo, e o lamento ficou mais forte, mais claro. Algo estava chamando por ela. A fotografia de Yumi estava começando a mostrar algo que ela não conseguia entender. Enquanto ela capturava as paisagens em sua câmera, ela notava figuras vagas e distorcidas nas fotos, como sombras de pessoas, mas ninguém estava ali. A montanha parecia esconder algo que Yumi não deveria ver. No topo, ela encontrou uma pequena clareira, onde uma enorme rocha se erguia como uma tumba. No centro, havia uma estátua de uma mulher com os olhos fechados, mas o que chamou sua atenção foi o fato de que ela parecia estar chorando, uma lágrima de pedra escorrendo por seu rosto. Yumi, como se estivesse sendo atraída por um magnetismo invisível, se aproximou da estátua, sentindo-se em paz, mas também profundamente desconfortável. Foi então que o lamento se transformou em um grito desesperado, e ela viu algo se mover nas sombras da floresta. Algo com uma forma humanoide, mas suas pernas e braços eram anormalmente longos, e sua cabeça parecia dobrada para trás, os olhos brilhando em um tom alaranjado. Yumi não conseguiu reagir. O medo a paralisou. Antes que pudesse correr, ela sentiu uma mão fria em seu ombro. Ao virar-se, viu uma figura grotesca, de aparência não humana, com olhos que pareciam perfurar sua alma. O ser, com uma expressão de pura raiva, sussurrou em japonês, suas palavras cheias de veneno: "Você acordou o que não deveria ser acordado." Yumi, com o coração disparado e a mente turbada, tentou correr, mas seus pés estavam presos ao solo. Ela tentou gritar, mas a voz não saía. Os olhos da criatura pareciam consumir sua essência, e uma sensação de frio absoluto tomou conta de seu corpo. Ela não sabia quanto tempo se passou. Quando voltou a si, já estava caída no chão, a câmera ainda em sua mão. Ela olhou ao redor, mas a criatura havia desaparecido. O lamento agora era mais fraco, mas ainda ressoava no fundo de sua mente. Ela tentou levantar, mas sua visão estava embaçada. Tudo ao redor parecia ter se distorcido, como se a própria realidade estivesse se desintegrando. Yumi, agora em pânico, tentou descer a montanha, mas as trilhas estavam irreconhecíveis. Cada passo a levava mais fundo na floresta, e a sensação de estar sendo observada nunca deixava. As fotos em sua câmera, quando elas revisou, revelaram imagens distorcidas, com figuras de olhos grandes e corpos deformados, sombras se movendo atrás dela. Finalmente, ela conseguiu encontrar seu caminho de volta para a base da montanha, mas quando os resgates a encontraram, Yumi estava completamente transtornada, com a expressão petrificada de medo. Ela não conseguia falar e estava em um estado catatônico. A única coisa que ela conseguiu fazer foi entregar sua câmera, onde estavam as últimas imagens de sua viagem. As fotos que Yumi havia tirado eram as mais perturbadoras. Em cada uma delas, uma figura monstruosa com olhos brilhantes e um sorriso grotesco estava de pé nas sombras. Mas o que mais aterrorizava era uma última foto. Nela, Yumi estava olhando diretamente para a câmera, com um sorriso forçado, e no fundo da imagem, uma sombra gigante estava se movendo em sua direção. Quando ela finalmente acordou, não lembrava de nada além do pesadelo, mas algo estava em sua mente, algo que ela não poderia esquecer. O grito distante da mulher, o toque frio da criatura, e a sensação de que ela havia sido escolhida para ser observada por algo que não deveria existir. O que aconteceu com Yumi naquele dia? Será que ela realmente despertou algo na montanha de Tetsu? A lenda da montanha continua a assombrar aqueles que ousam explorar seus segredos. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou.
Durante uma excursão escolar para uma fazenda isolada, um grupo de estudantes brasileiros encontrou mais do que apenas ruínas e histórias antigas. Eles descobriram um mal ancestral que os seguiu para longe da cidade. Mas ninguém sabia até onde esse mal os acompanharia. Era uma manhã clara de outono quando o ônibus escolar partiu da cidade de São Paulo em direção a uma fazenda abandonada no interior de Minas Gerais. A viagem fazia parte de uma excursão educacional organizada por uma escola secundária, que queria mostrar aos alunos a história do Brasil rural e as lendas que rondavam algumas áreas isoladas. Para os estudantes, era uma oportunidade de se afastar da rotina urbana e conhecer um Brasil diferente, o Brasil das fazendas centenárias, do campo vasto e dos mitos antigos. A fazenda ficava em uma área afastada, longe das estradas principais e cercada por florestas densas e montanhas. A chegada ao local foi impressionante. O ar fresco e as paisagens de verdes intensos contrastavam com a imensidão da construção antiga e imponente. As paredes da fazenda, embora desgastadas pelo tempo, ainda exibiam uma arquitetura majestosa, com janelas altas e varandas que desafiavam os anos de abandono. O grupo de estudantes, liderado pela professora Rosa, passou o primeiro dia explorando o local, aprendendo sobre a história da fazenda e das famílias que a habitaram. A professora falou sobre a riqueza da propriedade, que um dia foi usada para a produção de café, e como, com o tempo, ela foi gradualmente abandonada devido à falência da fazenda. À noite, enquanto o grupo se preparava para dormir no alojamento improvisado, alguns dos estudantes começaram a ouvir histórias sobre o lugar. Um dos guias locais, um homem idoso e de poucas palavras, sussurrou entre dentes: "Essa fazenda é maldita. Aqueles que ficam aqui muito tempo começam a ver coisas que não deveriam estar aqui." Apesar dos avisos e das histórias estranhas, o grupo não levou as palavras a sério. Para eles, era apenas parte da experiência, uma história para se contar depois do passeio. O que eles não sabiam era que aquela noite, naquele lugar isolado, seria marcada por algo que mudaria suas vidas para sempre. A noite chegou, e com ela uma sensação de inquietação. O alojamento era simples, mas confortável, e todos se acomodaram nas camas de ferro antigas, com colchas de tecido grosso. As luzes de velas criavam sombras longas e dançantes nas paredes, fazendo com que o ambiente se tornasse mais sombrio à medida que a noite avançava. Foi quando tudo começou a acontecer. As primeiras manifestações foram discretas, um som leve, como se algo estivesse se arrastando pelo chão. Alguns dos alunos, que estavam em seus dormitórios, ouviram passos ecoando pelos corredores, mas ao abrirem as portas, não encontraram ninguém. O medo começou a tomar conta de alguns deles, mas o grupo ainda tentava rir da situação. No entanto, à medida que as horas passavam, as coisas ficaram mais intensas. Uma das alunas, Mariana, sentiu um toque frio na nuca enquanto estava sentada em uma cadeira velha no corredor. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. O grupo, agora começando a se sentir desconfortável, tentou ignorar, mas logo uma porta se fechou sozinha. E então, algo mais sinistro aconteceu. A luz da vela em um dos quartos começou a piscar, como se estivesse sendo soprada por uma corrente de vento, mas não havia nenhuma janela aberta. A professora Rosa, preocupada com a situação, tentou acalmar os alunos e sugeriu que todos fossem dormir para que a noite passasse mais rápido. No entanto, quando ela entrou no quarto para apagar a vela, a chama se apagou sozinha. A última coisa que ela viu antes de sair foi uma sombra, estranha e distorcida, atravessando a parede. Durante a madrugada, o terror se instalou de vez. Uma das alunas, Jéssica, acordou com um grito agudo vindo de um dos quartos. Quando correu para o local, ela encontrou seu amigo Lucas, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Ele estava apontando para a janela, que se abriu sozinha. Do lado de fora, uma figura sombria parecia observá-los, mas ao olhar novamente, nada estava lá. Só o silêncio e a escuridão. Eles não conseguiram dormir mais. A sensação de que estavam sendo observados era palpável, e a tensão aumentava a cada segundo. Todos estavam nervosos, e a madrugada passou lentamente, marcada por mais gritos e sussurros estranhos vindos dos corredores. O ponto de ruptura aconteceu quando o grupo decidiu explorar a fazenda, agora sem mais brincadeiras. Eles encontraram uma porta trancada no final de um corredor que parecia ter sido esquecida. Quando abriram a porta, um cheiro forte de mofo e decomposição invadiu as narinas de todos.
O que encontraram lá dentro foi algo que ninguém jamais esqueceria. O quarto estava repleto de fotografias antigas. Algumas mostravam a família que morava na fazenda, mas em outras, figuras estranhas podiam ser vistas, olhando fixamente para a câmera com olhos vazios, sem vida. Mais assustador ainda, as fotos pareciam estar queimadas, como se algo tivesse consumido parte das imagens, mas deixado intacta a imagem dos rostos das pessoas. E então, ao vasculharem mais, encontraram uma caixa de madeira. Dentro dela, havia um antigo diário. A professora Rosa o abriu com as mãos trêmulas, e ao ler as primeiras palavras, suas mãos começaram a tremer mais intensamente. Se você encontrou este diário, é tarde demais. O mal já se instalou. Não saia de onde está. Ele nunca esquecerá você. No momento em que ela terminou de ler, uma porta ao lado se abriu violentamente, e uma figura humana, esquelética e com os olhos completamente negros, surgiu do fundo da casa. Ela se aproximou lentamente, como se estivesse atraindo cada um deles para um destino aterrador. Todos correram, mas a casa parecia não ter fim. Cada corredor os levava de volta ao mesmo ponto. O lamento da criatura, que agora estava bem atrás deles, os fez perceber que estavam presos em um pesadelo real. E, ao olhar pela janela, viram a mesma figura da fotografia, a mulher que havia sido perdida para sempre naquela casa. Quando os corpos dos estudantes foram encontrados dias depois, o que restou deles não foi apenas o medo estampado em seus rostos, mas uma sensação de desconexão, como se suas almas tivessem sido arrancadas. O diário que eles haviam encontrado foi levado para a cidade, mas ninguém nunca mais se atreveu a abrir suas páginas. A fazenda permanece abandonada até hoje. A história dos estudantes desaparecidos se tornou lenda na região, e dizem que, em noites escuras, se você olhar para as janelas da casa, pode ver figuras sombrias observando de dentro, esperando para levar aqueles que ousam se aproximar. A fazenda de Minas Gerais continua sendo um lugar esquecido por muitos, mas nunca por todos. O que realmente aconteceu com aqueles estudantes? O mal que eles despertaram continua esperando. Se você gostou dessa história, não deixe de conferir outras no canal e comente o que achou. Um grupo de turistas estrangeiros se aventurou nas profundezas da Amazônia, buscando uma experiência única de imersão na cultura local. Mas o que eles encontraram no coração da selva foi um corpo esquecido que nunca deveria ter sido encontrado. Em uma manhã abafada de janeiro, um grupo de turistas europeus desembarcou em Manaus, prontos para explorar as maravilhas da Amazônia brasileira. Eles estavam acompanhados por uma guia experiente, Clara, uma mulher local que conhecia a floresta como a palma da mão. O objetivo da expedição era simples: passar uma semana em uma tribo indígena isolada para aprender sobre suas tradições e vivenciar o cotidiano da floresta. Mas a verdadeira aventura estava além do que eles imaginavam. A primeira parte da viagem foi tranquila. O grupo viajou de barco pelo Rio Negro, observando a paisagem exuberante e as árvores altas que pareciam tocar o céu. A floresta parecia intocada, e a sensação de estar no centro do mundo parecia algo que ninguém jamais conseguiria explicar. Quando finalmente chegaram à aldeia indígena, foram recebidos com cerimônias e danças típicas, e os turistas se sentiram privilegiados por testemunharem uma cultura tão rica e preservada. Porém, o que ninguém sabia era que a tranquilidade da floresta escondia algo muito mais sombrio. Clara, a guia, começou a perceber mudanças no comportamento do grupo. Eles estavam inquietos, como se algo estivesse os vigiando. Ela sabia que as histórias que os indígenas contavam sobre a selva nem sempre eram apenas lendas. Alguns lugares na floresta eram considerados sagrados e perigosos. Mas, sem saber, o grupo estava prestes a explorar um desses lugares proibidos. Ao segundo dia da expedição, Clara sugeriu que o grupo fizesse uma caminhada pela Mata Virgem, afastando-se da aldeia para explorar uma parte menos conhecida da floresta. A ideia parecia fascinante para todos, e os turistas estavam ansiosos para viver a experiência. Clara, porém, estava relutante. Ela sentia que algo estava errado, mas sua vontade de agradar os turistas e mostrar a beleza da Amazônia falou mais alto. A caminhada foi tranquila no começo, mas à medida que adentravam mais fundo na floresta, a atmosfera parecia mudar. O ar ficou mais denso, o som da floresta diminuiu e, em seu lugar, havia um silêncio perturbador. Clara notou que a vegetação estava mais fechada e, curiosamente, havia menos animais à vista.
O caminho ficou cada vez mais difícil de seguir, com a vegetação densa e os galhos das árvores tornando-se obstáculos. Mas os turistas estavam entusiasmados e não perceberam o desconforto de Clara, até que chegaram a um claro. No centro do claro, o que parecia ser um antigo altar indígena estava coberto por musgo e terra. Ao redor dele, estavam várias pedras grandes, alinhadas em um círculo. A princípio, nada parecia fora do lugar, mas Clara sentiu um calafrio ao olhar para aquelas pedras. Ela sabia que aquele local era sagrado para os povos nativos e que ninguém deveria se aproximar. No entanto, o grupo estava empolgado, tirando fotos e explorando o lugar como se fosse apenas mais um ponto turístico. Foi quando uma das turistas, a jovem alemã Greta, se afastou do grupo e começou a mexer em uma área próxima ao altar. Clara tentou alertá-la, mas já era tarde demais. Greta escavou a terra com as mãos, até que algo duro apareceu. Ao puxar o objeto, ela revelou o que parecia ser um corpo humano enterrado. O choque tomou conta do grupo. O corpo estava em um estado de decomposição avançado, mas ainda era possível identificar que era de um homem, e ele estava vestido com roupas de caçador. Clara, visivelmente pálida, imediatamente disse para que todos voltassem para a aldeia, mas o grupo estava fascinado e não entendia a gravidade da situação. O medo de Clara era palpável, mas ela sabia que o pior estava por vir. O corpo enterrado ali não era um acidente. Algo muito mais sombrio estava relacionado a ele, e as consequências daquela descoberta seriam terríveis. Enquanto Clara tentava controlar a situação, algo estranho aconteceu. O céu, que até então estava limpo e azul, se cobriu de nuvens escuras, e o vento começou a soprar com força. O grupo tentou voltar para a aldeia, mas o caminho de volta parecia estar mais confuso e distorcido. A floresta parecia ter mudado. As árvores que antes pareciam familiares agora estavam diferentes, como se tivessem se movido. No meio da caminhada, um dos turistas, o italiano Alessandro, foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Ele ouviu o som de passos apressados atrás deles, mas ao se virar, não havia ninguém. Quando o grupo se afastou mais da área do altar, eles começaram a sentir uma presença estranha. Clara já sabia o que estava acontecendo. A selva estava reclamando o que havia sido profanado. Foi então que uma figura apareceu na frente deles, emergindo das sombras da floresta. Era um homem alto, com roupas de caçador e a pele pálida e ressecada. Seu rosto estava distorcido, como se estivesse em um estado de decomposição, e seus olhos eram completamente negros. O homem caminhava com uma lentidão assustadora, e o grupo não conseguia se mover. Um frio intenso tomou conta deles, e a sensação de medo foi esmagadora. Clara, desesperada, gritou para que todos corressem, mas o homem continuava a segui-los, sempre um passo à frente. Quando estavam prestes a alcançar a aldeia, o homem desapareceu, como se fosse engolido pela própria floresta. O grupo estava exausto e aterrorizado, mas a presença de algo sobrenatural ainda pairava sobre eles. Quando chegaram à aldeia, todos estavam pálidos e sem palavras. Clara, com o coração acelerado, contou ao chefe da tribo o que havia acontecido. Ele a olhou com um olhar grave e, sem dizer uma palavra, fez um sinal para os outros indígenas. O corpo do homem que havia sido enterrado não era de um caçador qualquer. Era o corpo de um estrangeiro que, muitos anos antes, havia desrespeitado o território sagrado e que agora retornava como um espírito vingativo. Naquela noite, a aldeia foi tomada por um silêncio mortal. A figura do homem caçador não foi mais vista, mas Clara e os turistas sabiam que o mal que haviam despertado não os deixaria tão facilmente. Nos dias seguintes, as coisas começaram a acontecer. Os turistas ficaram doentes sem explicação, e um por um, começaram a ter pesadelos terríveis, como se o espírito da floresta estivesse perseguindo-os. Antes de deixar a Amazônia, Clara os alertou mais uma vez: nunca profanem o que não compreendem. A floresta nunca perdoa. A história da descoberta do corpo esquecido ecoa até hoje nas comunidades locais da Amazônia. Alguns dizem que o espírito do caçador continua a vagar pela selva, esperando o momento certo para buscar aqueles que o despertaram. Se você gostou dessa história, não deixe de conferir outras no canal e comente o que achou. Em uma noite sombria, um viajante desconhecido cruzou a porta de uma pequena pousada no interior do Brasil. No entanto, ninguém sabia que ele não era exatamente um visitante,
ele era um aviso sombrio de algo muito mais aterrador. A noite estava escura e fria quando o ônibus que transportava um grupo de turistas estrangeiros chegou ao pequeno vilarejo no interior do Brasil. O vilarejo era conhecido por sua beleza natural, mas pouco mais do que isso. As ruas estreitas e as casas de barro passavam uma sensação de abandono, como se o tempo ali tivesse parado. Nenhum turista que havia passado por ali antes desejava voltar, mas para aqueles que estavam nesse grupo, seria uma experiência única. O grupo estava sendo guiado por Felipe, um jovem brasileiro que trabalhava como guia turístico há alguns anos. Ele conhecia bem o vilarejo, e seu entusiasmo era visível, mas, como qualquer bom guia, ele sabia dos segredos do local. Ele evitava falar sobre o que acontecia durante a noite. Quando o grupo chegou à pousada, uma construção simples com paredes de madeira e um grande jardim que parecia estar abandonado há décadas, o ambiente já parecia pesado. Mesmo o calor do verão não conseguia aliviar o frio que parecia envolver o lugar. O silêncio era inquietante, interrompido apenas pelos sons distantes de animais noturnos. A pousada era administrada por um homem idoso chamado Sr. Antônio. Ele estava sempre por perto, mas raramente falava com os turistas. Ele possuía um olhar profundo e uma expressão séria que fazia todos se sentirem desconfortáveis. Felipe, por mais que tentasse tranquilizar os turistas, não conseguia esconder sua inquietação. Depois de um longo dia de viagem, o grupo se acomodou e, antes de cair no sono, alguns turistas ouviram vozes vindas do corredor. Quando saíram para investigar, perceberam que não havia ninguém lá. Eles logo atribuíram isso ao cansaço e se retiraram para seus quartos. No entanto, ninguém poderia prever o que estava prestes a acontecer. Era por volta da meia-noite quando o som de uma batida forte na porta ecoou pelo corredor. Os turistas estavam todos dormindo, mas o som acordou alguns deles. Ninguém ousou sair para ver o que era. Felipe, já acostumado com o local e suas estranhezas, foi o primeiro a abrir a porta do seu quarto para investigar. Ele se deparou com uma figura estranha à frente da entrada da pousada. Era um homem alto, vestido com roupas escuras, e seus olhos eram tão negros quanto a noite. O rosto pálido parecia pálido demais para ser humano, e ele tinha um semblante completamente impassível. Ele estava molhado, como se tivesse saído diretamente da chuva, mas o céu estava limpo. O homem não dizia uma palavra, apenas olhava diretamente para Felipe, com uma expressão vazia e distante. Felipe tentou ignorar o estranho visitante, mas o homem insistiu. Ele disse, com uma voz baixa e arrastada, "Preciso de um lugar para descansar." Algo na maneira como ele falou fazia a espinha de Felipe gelar. Algo estava errado, muito errado, mas ele não queria ser rude com o visitante, então lhe indicou um quarto vago na pousada. O homem entrou, e Felipe voltou para seu quarto, sentindo um aperto no peito. Ele sabia que algo estava fora do lugar, mas não conseguia identificar o que. O resto do grupo estava ainda mais inquieto com a presença do homem misterioso, mas todos estavam demasiado cansados para questionar Felipe. Quando a manhã seguinte chegou, o visitante já havia desaparecido. A porta do quarto estava trancada, mas ninguém se atreveu a entrar. O Sr. Antônio, que raramente falava, estava visivelmente agitado. Ele insistiu para que o grupo deixasse o vilarejo imediatamente. "Não é seguro ficar aqui após o cair da noite", disse ele, com os olhos tremendo de uma maneira que não combinava com sua idade. Enquanto o grupo se preparava para partir, o Sr. Antônio os conduziu a uma velha capela no centro do vilarejo. O lugar parecia abandonado, com o teto desmoronando e as janelas quebradas. Mas dentro, havia algo que deixava o ambiente ainda mais macabro. Nas paredes, havia uma série de fotografias antigas, algumas com figuras misteriosas, e outras com uma única pessoa, o homem que haviam encontrado na noite anterior. Felipe olhou atentamente para as fotos e percebeu algo aterrador. O homem naquelas fotos estava lá, em várias décadas passadas, mas sempre com a mesma aparência e os mesmos olhos escuros. Ele nunca envelheceu e nunca mudou. O Sr. Antônio, vendo a expressão de horror nos olhos de Felipe, disse: "Ele é um espírito que perambula entre os mundos, sempre em busca de um corpo para habitar. Ele nunca morre, e sempre volta aqui quando alguém se aventura nas noites do vilarejo." O Sr. Antônio, em uma última tentativa de salvar os turistas, revelou que o homem nunca se afastava de sua presa até que ela o acompanhasse para sempre. Ele tinha a capacidade de manipular o tempo,
fazendo com que as vítimas acreditassem que estavam apenas passando uma noite, quando, na realidade, estavam presos por anos dentro de seu próprio pesadelo. O vilarejo nunca deixava aqueles que já haviam sido tocados por ele saírem. Quando Felipe e os outros voltaram à pousada, algo horrível aconteceu. O visitante estava esperando no lobby. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Havia outros ao seu lado, figuras sombrias que pareciam pertencer a diferentes épocas, mas todos com os mesmos olhos vazios. Antes que pudessem reagir, o homem misterioso sorriu. Não era um sorriso comum, mas um sorriso de quem já havia vencido. Os turistas estavam completamente paralisados, como se o tempo tivesse parado, e em questão de segundos, a pousada e o vilarejo desapareceram. Tudo que restou foi a escuridão e o som da voz do homem dizendo: "Agora, somos todos um só." Felipe, ao tentar reagir, percebeu que ele não estava mais no vilarejo. Ele estava preso em um lugar entre os mundos, em um lugar sem tempo, onde as almas das vítimas passadas esperavam por mais visitantes. E ali ele ficaria, para sempre. A história do viajante improvável que nunca morre ficou registrada no vilarejo, mas ninguém mais ousou falar sobre o que aconteceu. Se você gostou dessa história, não deixe de conferir outras no canal e comente o que achou.